Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas que acompanham nossos vídeos, Jonas Varela 1 na internet no YouTube, os mais antigos, e Varela Jonas 71 @gmail.com, os mais recentes. Receba um cordial abraço do seu amigo sempre, Jonas Varela, agradecemos seu carinho, sua audiência, sua atenção. Hoje nós continuaremos a leitura do segundo livro das Crônicas, revisão da história do povo. É o 14º livro, o livro número 14, contando separadamente, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, e o 9º livro entre os livros históricos, é o livro número 9, segundo livro das Crônicas. Nós continuaremos hoje já na sexta parte, a leitura já na sexta parte do segundo livro das Crônicas, tempos difíceis. Sexta parte contando lá do primeiro livro das Crônicas para cá. Aí a gente junta tudo, sexta parte. No seu capítulo 25, hoje, nossa leitura do nosso vídeo de hoje, nos seus 28 versículos. Então vamos para a leitura de hoje. Segundo livro das Crônicas, capítulo 25, primeiro tópico: Deus não se deixa manipular. Amacias tinha 25 anos quando subiu ao trono e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Joadem e era natural de Jerusalém. Fez o que Javé aprova, mas não com integridade de coração. Tendo consolidado o poder em suas mãos, mandou matar os ministros que tinham assassinado o rei, seu pai, mas não mandou matar os filhos dos assassinos, respeitando assim o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde Javé ordena: os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada um será executado por causa de seu próprio crime. Amacias reuniu os homens de Judá e nomeou oficiais de 100 e de 1000, segundo as famílias, para todo Judá e Benjamim. Fez o recenseamento dos maiores de 20 anos. Havia 300.000 homens aptos para a guerra, equipados com lanças e escudos. Também contratou em Israel 100.000 mercenários por 3.400 quilos de prata. Um homem de Deus foi procurá-lo e disse: ó rei, a tropa de Israel não deve acompanhá-lo, porque Javé não está com Israel, nem com os efraimitas. Se você depositar nele a força para a guerra, Deus o derrotará diante de seus inimigos, porque Deus é que tem a força para derrotar ou dar a vitória. Amacias perguntou ao homem de Deus: e como ficam os 3.400 quilos de prata que dei às tropas israelitas? O homem de Deus respondeu: Javé tem muito mais do que isso para lhe dar. Então Amacias dispensou o contingente que tinha vindo de Efraim, mandou-o de volta. Eles ficaram indignados contra Judá e voltaram para casa enfurecidos. Amacias criou coragem
e assumiu o comando do seu exército. Foi até o Vale do Sal, onde matou 10.000 soldados de Seir. Judá prendeu vivos outros 10.000. Levaram esses 10.000 até o alto de um rochedo e os jogaram de lá de cima. E eles morreram despedaçados. A tropa que Amacias tinha dispensado de ir para a guerra se espalhou pelas cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, matando 3.000 pessoas e se apossando de muitos despojos. Quando voltou da guerra contra os edomitas, Amacias trouxe consigo os deuses dos habitantes de Seir, os adotou como seus próprios deuses, os adorou e queimou incenso para eles. Então a ira de Javé se inflamou contra Amacias e enviou um profeta para lhe dizer: por que você honra esses deuses que não foram capazes de livrar das mãos de você o povo deles? O profeta nem terminara, repetindo, o profeta nem terminara de falar, e Amacias respondeu: quem é que fez de você conselheiro do rei? Pare com isso, se não quiser morrer. O profeta não insistiu mais e concluiu: por aquilo que você fez e por não ter escutado o meu conselho, tenho certeza de que Deus decretou a sua ruína. Amacias, rei de Judá, depois de pedir conselhos, mandou emissários a Joás, filho de Joacás e neto de Jeú, rei de Israel, com esta mensagem: venha me enfrentar. Joás, rei de Israel, respondeu a Amacias, rei de Judá, com esta mensagem: o espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dê-me sua filha como esposa para meu filho. Mas as feras do Líbano passaram e pisaram no espinheiro. Você diz: eu derrotarei Edom, e se enche de orgulho, celebre sua glória, mas fique em sua casa, porque você quer se meter numa guerra desastrosa, provocando a sua ruína e a ruína de Judá? Amacias, porém, não fez caso, porque Deus queria entregá-lo nas mãos de Joás por ter adorado os deuses de Edom. Então Joás, rei de Israel, foi enfrentar Amacias, rei de Judá, em Bet-Sames, que pertence a Judá. E Judá foi derrotado por Israel, e cada um fugiu para a sua tenda. Em Bet-Sames, Joás, rei de Israel, prendeu Amacias, rei de Judá, filho de Joás e neto de Joacás, e o levou para Jerusalém. Fez uma brecha de 200 metros na muralha de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Tomou posse do ouro, da prata e de todos os objetos que estavam no templo de Deus, confiados a Obed-Edom, e no tesouro do palácio real. Além disso, tomou reféns e voltou para Samaria.
Amacias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O resto da história de Amacias, do começo ao fim, está tudo escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. Desde o momento em que abandonou Javé, Amacias foi vítima de uma conspiração em Jerusalém. Ele fugiu para Laquis e, perseguido até Laquis, aí o mataram. Transportaram seu corpo a cavalo e o enterraram na capital de Judá, junto com seus antepassados. A eficácia da luta de um povo depende da presença de Deus, que abençoa e dá a vitória. Porque essa luta é expressa, porque essa luta é expressão do seu projeto. Isso não significa, porém, que Deus se comprometa com os caprichos de um grupo. Deus só se compromete com as lutas que visam a conquista da liberdade e vida para todos. Por outro lado, o objetivo da luta é desvirtuado quando não serve mais ao projeto de Deus, mas a projetos egoístas de pessoas ou grupos. Então, Deus se retira da luta e quem for humanamente mais forte acabará vencendo. A palavra profética nos adverte que Deus não é joguete nas mãos do homem. É preciso discernir se a luta do povo está realmente de acordo com o projeto de Deus. Caso contrário, ele entregará o povo às consequências de seus próprios caprichos. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, nós concluímos no nosso capítulo de hoje a leitura do capítulo 25 do segundo livro das Crônicas. Voltaremos no nosso próximo vídeo, se Deus quiser, com a continuação da leitura do segundo livro das Crônicas, no seu capítulo 26. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Receba um cordial abraço, amigo sempre Jonas Varela, e até lá.